nome é Jean de Oliveira, eu trabalho como psicólogo clínico, mas hoje a gente vai estudar filosofia. Nas últimas 3 aulas, a gente observou o que é a filosofia, a gente estudou um pouquinho sobre os primeiros princípios, sobre os sistemas de pensamento, e a gente viu, na última aula, o quadrado lógico de Aristóteles. E hoje, para dar continuidade às categorias em que a filosofia se expande ou se subdivide, apenas para rememorar, nós temos a metafísica, onde eu, na minha definição, estou incluindo aqui filosofia da mente e ontologia, né? Regras do pensamento e estudo das coisas que existem, do ser. Temos a gnoseologia / epistemologia, né? A doutrina do conhecimento, o que, quanto, como e por que é possível saber algo. A lógica, enquanto estudo dos entes de razão e suas relações entre si expressas na linguagem, com referente material. Eu acho que eu posso até acrescentar isso aqui nessa definição para deixar ela mais cheia. A gente tem a estética, o estudo do belo, a ética, o estudo da valoração dos atos humanos, a filosofia da natureza, que vai se compor por cosmologia, estrutura das coisas, causas, funcionamento, comportamento na natureza, que se você quiser fazer um recorte do ser humano também entraria aqui a antropologia filosófica, a teologia natural, que diz respeito do que se pode saber do divino a partir das coisas criadas, mesmo que você não creia em Deus. E eu acho interessante, tem um outro canal aqui do YouTube chamado Isto Não é Filosofia, que eu não me lembro o nome do professor, mas ele é ateu e, no entanto, ele diz que Deus existe, né? Ele só não acredita. E é uma relação engraçada, porque me lembra do Chapolin Colorado, né? Aquele negócio de, você acredita em fantasma, Chapolin? E ele diz, não, são muito mentirosos. Enfim, até porque ateísmo, na verdade, é a negação do Deus teísta, né? Não necessariamente implica em você desacreditar que houve algum tipo de divindade, um processo de criação, um arquiteto do universo. Mas eu estou divagando aqui, né? O que a gente vai conversar de fato hoje é sobre 3 dessas subdivisões da filosofia, que eu esbocei aqui rapidamente para vocês, para essa introdução de aula. E essas 3 subdivisões que a gente vai se atentar, elas vão me dar margem para poder comentar algumas coisas que eu gostaria, a partir de alguns esquemas filosóficos que eu desenvolvi ao longo do tempo. Então, entendendo que filosofia é uma amizade, um amor ao saber, ao conhecimento, um amor à verdade, e entendendo que a resposta que a filosofia busca é para a pergunta de o que é a verdade, as subdivisões nas quais a gente vai entrar hoje são a metafísica, filosofia primeira, a lógica e a epistemologia ou gnoseologia, porque no Brasil eles são utilizados como termos equivalentes, né? Não é exatamente igual, mas é quase. Então, se não tem tu, vai com tu mesmo, né? E tem tudo para ser, então fica sendo. Primeiro ponto, metafísica. A gente sabe que a física é a ciência que estuda os movimentos, e a metafísica é uma espécie de paródia quase, porque não vai além das coisas que se movem, se você for levar por esse âmbito, mas dizem que é porque o livro da filosofia primeira de Aristóteles ficava numa biblioteca em que depois da área de física é que você encontrava, e aí ficou metafísica para além da física. Vai saber se isso é verdade ou não, né? A gente mal sabe se as coisas que aconteceram 500 anos atrás foram verdade, imagine na época de Aristóteles, que é antes de Cristo. De qualquer maneira, a metafísica ela é o corpo de conhecimentos racionais em que se procura determinar as regras fundamentais do pensamento e que nos dá chaves do conhecimento do real, também chamado de ontologia material. Então, aqui a gente tem 2 aspectos interessantes da metafísica. Ela vai estudar tanto as coisas reais, materiais, quanto as coisas formais, já que ela vai envolver um aspecto de análise dos princípios do pensamento e também do que existe, né? E em que graus as coisas existem. Pega, por exemplo, eu usei o exemplo de René Descartes, porque nenhum de nós que vive, existe e pensa pode negar que vive, existe e pensa, né? Porque para negar você estaria afirmando isso, porque você precisa viver, existir e pensar para poder negar esses elementos.
Então, a inteligência necessariamente nos força a admitir que mesmo tentando negar essas coisas são verdade. E, no entanto, pensa no Batman. O Batman existe? Você pode pensar, não, né, um personagem de quadrinho e tal, mas o Batman existe. Só que o grau de existência, lógica difusa, em que ele encontra a sua existência, é nas histórias de ficção. Ele não existe no mesmo sentido que eu e você existimos, mas ele, de fato, existe enquanto personagem. Então, até isso a gente precisa levar em consideração. A ontologia, ela vai ser uma espécie de lógica difusa. Ela vai observar as coisas enquanto reais, menos reais e até hiperreais, vamos colocar assim. Tem gente que classifica Platão, por exemplo, como idealista, e tem gente que classifica ele como hiperrealista, porque ele acreditava que as ideias elas são mais perenes do que o mundo físico, então elas seriam anteriores a ele, seriam eternas, e muita gente vai dizer, não, isso aí é piração do Platão, e outras pessoas vão dizer, não, cara, isso aí faz sentido, porque bolos não existem na natureza, e alguém teve que primeiro sonhar, imaginar, ter a ideia de um bolo para depois pegar os componentes da matéria e transformar isso em realidade, porque bolo não cresce em árvore, e é um argumento até bastante interessante. Então, a realidade real seria algo superior a esta realidade onde nós estamos, seria uma coisa hiperreal, e aí vira uma piração meio maluca, parecendo com o livro da, como é que se chama? O Mundo de Sofia, né? Ela vai passando pela história da filosofia e depois ela descobre que ela mesma era o personagem de um livro. Assim, não é spoiler, porque o livro está aí há muito tempo, e se você não leu é problema seu, mas temos esse tipo de coisa, enquanto graus de ontologia, graus de realidade. E aí, como a gente viu que a metafísica ela engloba esse estudo dos primeiros princípios que regem o pensamento, a gente tem então um aspecto formal, além do aspecto material. A gente tem o estudo de como o pensamento se processa, não a nível psicológico, tá? É uma coisa um pouco mais elementar do que isso, e como as coisas reais se apresentam em seus diferentes graus. Então, é interessante, e eu até escrevi isso, que primeiro algo deve existir para ser conhecido. Primeiro algo precisa existir para ser experienciado. E, para sê-lo, deve haver regras, tipos e modos de funcionamento das coisas e uma mente capaz de conceito, proposição e silogismo. Ok? Onde que eu quero chegar com isso? É porque a metafísica, enquanto filosofia primeira, ela é super abstrata. E ela vai dar origem a essa outra coisa que é um pouquinho menos abstrata, mas quase tanto, que é a lógica, que é a área de estudo do conceito, da proposição e do silogismo, dependente das chamadas 3 operações do intelecto, que são a apreensão, que é a concepção, né, a ideia de você estabelecer um conceito na mente, né, você conceber o conceito. A segunda operação da inteligência, que seria o juízo, essa composição entre sujeito e predicado. E a terceira operação do intelecto, que é o raciocínio, que é a inferência, que pode se dar de forma indutiva, vendo as coisas acontecerem e julgando por indução, por probabilidade, ou pode ser dedutiva a partir do silogismo. Né? Silogismo, você sabe o que é? Aquele negócio, né? Tem uma afirmação universal, depois vem uma particular, e aí você tira uma conclusão das duas, tipo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. É isso, né? Isso é silogismo, grosso modo. Então, a lógica, ela vai derivar da metafísica, pelo menos nessa forma de interpretar aqui, a partir desse sistema filosófico que eu estou admitindo. Então, primeiro algo tem que existir, para depois ser conhecido. E aquilo que existe precisa ser composto de algumas regras, e para que algo seja conhecido, precisa haver quem o conheça, né? Precisa haver uma mente capaz de captar isso razoavelmente bem a partir dessas coisas que existem. A partir desses entes, que é o termo que a gente usa em ontologia, né? Das coisas que existem, são chamadas de entes. Então vamos lá. Depois que a gente aborda essa introdução à metafísica e à lógica, a gente pode pensar então na epistemologia, que é ou gnoseologia, né?
o estudo do como é possível saber alguma coisa, o que é possível saber, até onde, por que é possível saber algo. A epistemologia, ela vai responder o que é conhecimento, como é possível saber algo, quais os limites do que se pode conhecer e por que podemos conhecer algo. Então você vai vendo que essas três disciplinas elas estão de algum modo interligadas, né? Pega a lógica, por exemplo. A lógica, ela, assim como a ontologia, ela vai ter um aspecto formal e vai ter um aspecto material. E a relação da lógica com a epistemologia, com a gnoseologia, é como aplicar para estabelecer um conhecimento sobre as coisas. Então, pensa, por exemplo, se a lógica material é a parte da lógica que analisa o conteúdo dos argumentos e a relação deles com a realidade, ou seja, se as premissas dizem algo de verdadeiro e se a conclusão faz sentido a partir disso, a gente pega os polos, então, da lógica. A lógica formal seria a parte que se preocupa com a estrutura do raciocínio e a lógica material se ocupa do que está sendo dito. Afinal de contas, não adianta você construir todo um sistema de pensamento bonito, coerente, consistente, até livre de contradições, se uma das suas premissas sobre o mundo real for falsa. O sistema inteiro não pode ser admitido como verdadeiro materialmente. Pegaram a ideia? A lógica formal, ela vai então, em resumo, pensar. A conclusão desse argumento, ela segue das premissas, das definições? É por isso que muitas vezes um argumento coerente, ele nem sempre vai ser verdadeiro. Todos os gatos são azuis, Garfield é um gato, Garfield é azul. Coerente. Respeita as leis do silogismo. É verdade? De jeito nenhum. Por quê? Porque a afirmação universal que eu utilizei aqui, que todo gato é azul, ela é falsa. Né? Não se configura, não se observa isso na realidade. Então, a lógica material, por outro lado, ela vai se ocupar de essas premissas falam realmente do mundo como ele é? O que são premissas? São as proposições do silogismo. Você vai ter a primeira, que é universal, lembra do quadrado lógico? A segunda, que é particular, e delas duas a gente vai derivar uma conclusão, uma síntese, por dizer assim. É por isso que o método de análise lógica, ele também é chamado de dialógico, né? Se bem que no caso da dialogia, da dialética, isso vai envolver muito mais oposição de ideias, não necessariamente como no silogismo, porque aqui vai envolver um elemento de contradição. Eu até tenho um ensaio sobre isso baseado em Kierkegaard, onde a gente consegue perceber que, olha, se a gente está lidando com duas informações contraditórias, então não tem essa de dialética, não tem como tirar uma síntese de informações contraditórias de modo a preservar parte de uma e parte da outra. Isso não seria lógico. Enfim, eu estou me adiantando aqui para coisas que a gente ainda vai ver lá para frente. De todo modo, vamos organizar as coisas? Primeiro, algo tem que existir, e as coisas não vêm do nada. Depois, é necessário que haja um sistema de pensamento capaz de apreender, conceituar, julgar e tirar conclusões dessa realidade. E a gente tem que saber quais são os limites desse sistema. É assim que a gente averigua se um sistema de pensamento ele é forte ou fraco, se ele é útil ou não em nos fazer perceber a verdade das coisas. Vai ficar menos abstrato com o passar das aulas, eu prometo, tá? Mas por hoje, como são disciplinas que vêm antes da gente chegar à conclusão de se o mundo existe ou não, né? Primeiro a gente estabelece quais são as regras para que as coisas possam vir a existir. Eu vou apresentar para vocês, na próxima aula, um texto de minha autoria, que ele vai sintetizar um pouco disso, ok? Então, por enquanto, valeu e eu espero que isso tenha sido útil para alguém.